Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução vegetal. E vocês vão perceber como provavelmente essa é uma teoria que é bem aceita, inclusive, no cenário atual, como provavelmente teriam surgido os indivíduos que hoje nós conhecemos como vegetais. Então, cola comigo que hoje nós vamos falar sobre a evolução dos vegetais. Hoje a nossa aula é sobre evolução vegetal. A princípio, nós temos que evidenciar esse belíssimo cladograma, essa árvore filogenética que vai nos ajudar a compreender como provavelmente surgiram os vegetais. E para tal, será necessário que ao longo da nossa aula nós possamos evidenciar algumas características que permitiram que esses vegetais alcançassem novos patamares evolutivos e, bom, fossem resultando nas espécies que nós temos hoje. Mas, antes de tudo, eu preciso que você deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos com outros estudantes que queiram aprender um pouquinho mais da biologia e mais que você se inscreva no canal, tá certo? Então, depois que você fizer isso, aí a gente continua. Fez? Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Então, a princípio, nós compreendemos como sendo a teoria mais aceita para a origem dos vegetais a evolução das algas verdes. Acredita-se que as algas verdes, no passado, há mais de 500 milhões de anos, teriam ascendido evolutivamente quando simplesmente passaram a habitar um ambiente terrestre. Mas por quê? Como os nossos queridos amigos que são muitas vezes unicelulares ou multicelulares, mas que são ali tão dependentes do meio aquático, saíram deste meio e migraram para o ambiente terrestre. Como isso aconteceu? Bom, esse mistério a gente não vai conseguir responder, mas a gente pode responder como é que eles sobreviveram fora do ambiente aquático. Afinal de contas, tudo o que ele precisava estava ali. Imagine uma alga bem de boa lá no mar, ou no rio, no lago, enfim, qualquer lugar, em qualquer ambiente aquático. Ela tem ali, de forma tátil, os seus nutrientes, ela tem água, então ela não irá desidratar, ela tem os sais que ela necessita, então ela consegue absorver tudo que ela precisar apenas por difusão, por osmose, enfim. Ela consegue trazer tudo para si sem precisar de muito esforço. Mas para que ela passasse para o ambiente terrestre, uma série de adaptações teriam que acontecer para que simplesmente as algas se tornassem vegetais. E uma das características que permitiram essa conquista do meio terrestre por esses possíveis ancestrais dos vegetais teria sido a capacidade de abrigar o seu embrião. Como assim, professor? Vejam, compreendam que, uma vez que as algas apresentavam também, como nós vimos no vídeo de ciclo de vida das algas, né, o ciclo de reprodução das algas, elas também apresentavam reprodução sexuada. Em dados momentos se formava um embrião que no meio aquático não desidratava, certo? Até aí tudo bem, acredito que vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio. Mas existia um momento onde as algas não estavam mais no ambiente aquático, mas sim agora no ambiente terrestre. E para que isso de fato fosse possível, o seu embrião não podia estar solto, porque
Agora, uma vez que o ambiente aquático não existe mais para a alga, para este ancestral que deu origem aos vegetais, o embrião teria que estar guardadinho, protegido, para que o sol não o desidratasse e ele não conseguisse dar origem a um indivíduo adulto. Portanto, proteger o embrião ou abrigar o embrião foi fundamental para que nossas queridas amigas algas verdes ascendessem ao meio terrestre. Então, proteger o embrião. Ou seja, elas se tornaram embriófitas. Então, essa ascensão, essa ascendência das algas verdes para o meio terrestre dependeu muito dessa capacidade de proteger o embrião. Portanto, sempre que vocês ouvirem falar no termo embriófita, eu estou me referindo a todo e qualquer organismo vegetal que é capaz de proteger o seu embrião em seu estágio inicial para que ele não desidrate, ou seja, ela abriga o embrião em um curto período até que ele esteja, vamos dizer assim, bem estável a ponto de ser liberado no meio e se desenvolver para formar um indivíduo adulto. Sacou? Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são que todas embriófitas. Professor, o que é briófita? Relaxa, daqui a pouco tu entende. Vamos seguindo, vamos com calma, beleza? Já protegido o seu embrião, esses ancestrais, e eu sempre tenho que ressaltar, são os ancestrais, eu não estou falando das algas. As algas ficaram lá nos ambientes aquáticos. Eu estou me referindo agora aos ancestrais dos vegetais, ou seja, aqueles que adquiriram a capacidade de proteger o seu embrião e estavam ainda conquistando o meio terrestre. Beleza. Aqueles ancestrais que já tinham adquirido uma das, vamos dizer assim, uma das exigências para habitar o meio terrestre, agora conseguiram ainda mais um bônus com essa capacidade de abrigar o embrião. Ele passou a ser um embrião mais completo, ou seja, ele passou agora a diferenciar as suas células e começou a dar origem a tecidos o quê? Verdadeiros. As algas não têm tecidos verdadeiros, ou seja, tem tecidos que apresentam múltiplas células, mas essas células não se diferenciam, não se especializam. Logo, não formam tecidos diferentes, tecidos diferenciados, logo, não formam tecidos o quê? Verdadeiros. Isso. Então, vamos lá. A partir de então, a formação de tecidos verdadeiros, foi mal, tecidos verdadeiros tornou-se essencial para que esses ancestrais passassem de fato para o ambiente terrestre. E aí, a partir deste momento, uma vez que possuíam tecidos verdadeiros, conseguiam diferenciar os seus tecidos, especializar as suas células, surgiu o primeiro nó da evolução vegetal, que deu origem ao ramo das briófitas. Mas, para que esses ancestrais se tornassem, de fato, briófitas, eles tiveram que assumir algumas características que vamos estudar melhor mais para frente. Mas primeiro temos que destacá-las, beleza? Veja que, embora nós tenhamos obtido a capacidade de formar tecidos verdadeiros, ainda era muito distante a possibilidade de construir vasos condutores de seiva, condutores de nutrientes, como, por exemplo, nossas veias e artérias.
Era impossível o vegetal que estava ainda se desenvolvendo em ambiente terrestre, adaptando, né, evoluindo com o passar de milhares de anos, era impossível que ele, de uma hora para outra, apresentasse os vasos condutores de seiva. Portanto, a sua distribuição de nutrientes era realizada por difusão. Então, de célula a célula, havia a distribuição dos nutrientes. E uma vez que não tem vasos condutores de seiva e a distribuição de nutrientes é por difusão, bom, nós consideramos esses indivíduos como avasculares, certo? Ou seja, eles não possuem vasos condutores de seiva. Então, eles não possuem vascularização. Tranquilo? Então, este é o único grupo que é avascular, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Além disso, esses indivíduos, esses vegetais, as briófitas, também não possuem, de fato, caule, raiz e folha. Não. O que eles possuem são pequenas imitações. É um rizoide, um filoide e um cauloide. Tá? Rizoide, filoide e cauloide. São estruturas que se assemelham a raiz, folhas e caule, mas que de fato não chegam a ser verdadeiramente essas estruturas. Até porque são minúsculos, tá? Por isso oide, porque vem do sufixo que significa pequeno, tá? E, bom, exemplos de briófitas. Hoje, esses grupos que eu lhes apresento são grupos que permanecem com representantes no meio terrestre, ou seja, ainda hoje existem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Acredita-se que muitas espécies foram perdidas ao longo das eras. Tá? Então, existem inclusive registros fósseis de muitas espécies, por exemplo, de gimnospermas que se perderam durante alguns períodos geológicos. Tá? Então, muito provavelmente existiram diversos outros grupos vegetais que desapareceram ao longo dos anos. Mas as briófitas continuam até hoje, mesmo sendo o grupo mais simples, beleza? Por que o grupo mais simples? Porque tinham tantas características que o permitissem ascender evolutivamente, mas mantiveram-se até os dias de hoje. Nós temos como representantes deste grupo de vegetais o que nós chamamos de musgo e as hepáticas, beleza? Vamos seguindo? Se, por um lado, o grupo das briófitas permaneceu avascular e apresentando rizóides, filóides e calóides, por outro, os que não partiram para esse ramo continuaram seguindo por aqui e adquiriram novas características. Ou seja, adquiriram características que os permitiram continuar a sua caminhada evolutiva e dar origem a novos grupos vegetais. Por exemplo, uma das características que se mostra bem importante de ser colocada em questão neste momento é a existência dos vasos condutores de seiva. Se este ramo é o ramo daqueles que não possuem vasos condutores de seiva, este aqui é o ramo daqueles que possuem. Ou seja, aqui ocorreu a vascularização, certo? Ou seja, surgiram os indivíduos que são dotados de vasos condutores de seiva. E quais são os vasos condutores de seiva mais comuns?
o xilema e o floema. Por que eu estou falando mais comuns? Porque, na realidade, posteriormente a gente vai ver que existem xilemas, vasos xilemáticos, vasos floemáticos, que são provenientes de tecidos distintos, de... Bom, a gente vai ver a parte da histologia vegetal e vocês vão compreender isso melhor. Mas, por enquanto, bota só na tua cabeça aí, vascularização, surgimento de xilema e floema. E a partir deste ponto, todos os grupos que são vasculares são chamados também de traqueófitas, ok? Então, se todos são chamados de embriófitas, os três agora são chamados de traqueófitos, ok? Bom, além disso, a partir da vascularização, essas estruturas aqui também foram deixadas de lado, claro. Afinal de contas, elas pertencem a este ramo. Deste ramo aqui, nós teremos o quê? Teremos raiz, folha e caule, definitivamente, tá? Então, verdadeiras raiz, caule, que é horrível, caule e folha, ok? Enquanto aqui eu tinha rizoide, filóide e cauloide, alguns também chamam de filide. Aqui nós temos raiz, folha e caule. Definitivamente, verdadeiras raízes, verdadeiras folhas, verdadeiros caules. Tranquilo? Seguindo neste ramo, nós encontramos um segundo nó aqui para comentar. A partir deste ponto surgiram as pteridófitas. Mas para as pteridófitas de fato serem uma realidade na história da evolução vegetal, foi preciso que elas também desenvolvessem uma estrutura para abrigar algumas das células que iriam posteriormente dar origem a novos seres. Ou seja, foi necessário o surgimento do soro, tá? E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando estivermos estudando especificamente as pteridófitas. Mas como estamos analisando apenas a evolução dos vegetais, eu só vou citar e mencionar que é muito importante para abrigar células que darão origem a novas pteridófitas. E como exemplos de pteridófitas eu lhes apresento as samambaias e as avencas. E uma curiosidade muito importante é que, embora nós vejamos em muitos livros as samambaias como o ciclo de vida da pteridófita sendo representado pela da samambaia, geralmente o ciclo de vida que é de fato representado não é da samambaia, e sim da avenca, beleza? E isso a gente vai explicar mais pra frente também na aula de pteridófitas. Bom, vamos continuar a nossa análise e vocês vão entender quais as características que levaram ao surgimento de mais um grupo. Outras características que foram muito importantes para que as gimnospermas fossem o próximo grupo a surgir foram, primeiro, a independência da água. É o que, professor? Como assim? Independência da água. Independência reprodutiva da água. Como assim? Briófitas e pteridófitas dependem muito da água para realizar sua reprodução. Enquanto as gimnospermas não necessariamente dependem da água. Elas dependem da água sim como um recurso natural, né, como um recurso fundamental para a vida. Mas no que se refere à reprodução, as gimnospermas adotaram um outro mecanismo, que inclusive permitiram que elas crescessem muito, tá? Inclusive em espessura, que é uma das características que nós podemos destacar como sendo evolutiva também. Mas em caráter de reprodução, as gimnospermas agora passaram a
aderir a uma reprodução mais ventilada, ou seja, passaram a depender do vento, ação do vento para se reproduzir. Afinal de contas, passaram a dispersar os grãos de pólen através do ar. E bom, junto ao grão de pólen veio também outra característica evolutiva, que foi o tubo polínico. Ok? Tubo polínico. Bom, junto a esse tubo polínico, uma outra estrutura muito relevante se originou. Por quê? Por que eu digo que ela é muito relevante? Porque ela abriga o embrião dos vegetais. Essas novas estruturas passaram a ser denominadas por nós, seres humanos, como sementes. Então, briófitas e pteridófitas não têm sementes. Você não compra semente de musgo, não. Ocorrem outras formas para que aquele musgo de fato se estabeleça naquele substrato. Mas, no caso das gimnospermas e das angiospermas, elas sim passaram a ter as sementes. E ao passar a ter sementes, vou botar aqui, ó, sementes, elas deram origem a um novo patamar de vegetais. Vegetais agora mais complexos e que dominaram bem o meio terrestre, uma vez que já não dependiam tanto da água, podiam ir para ambientes com menor quantidade de recursos, poderiam se adaptar melhor a várias realidades, aos vários ecossistemas e de fato se expandir ao redor do globo. Isso foi muito importante. Então as sementes entram como estruturas que abrigarão o embrião do vegetal de forma a nutri-lo durante um período enquanto este não consegue de fato um substrato e condições que propiciam o seu desenvolvimento até uma fase adulta. Tá? Bom, e para ajudar no abrigo dessas sementes e também na sua dispersão, os cones surgiram nas gimnospermas. Tá? Então, o ramo das gimnospermas é característico também pela presença dos cones. Os cones, no caso dos pinheiros, que são exemplos de gimnospermas, nós conhecemos como pinhas. Tá? Não a pinha que a gente tem aqui no Brasil, que a gente come, que é cheio de caroço, a gente vai mastigando aquela carnezinha gostosa. Não, eu estou falando da pinha que a gente tem nos pinheiros natalinos, tá? Aquela pinha toda focadinha. E aquela pinha, ela de fato é chamada através dos livros de botânica, através dos livros de biologia que se dedicam a falar um pouquinho sobre as gimnospermas, ela é chamada também de estróbilo, tá? Então vocês podem encontrar também esse termo designando o cone, tranquilo? Estróbilo. E nessa perspectiva nós temos aí mais algumas características que posteriormente darão origem a mais um grupo vegetal, que é o grupo das angiospermas. E aí nós vamos encerrar essa nossa análise histórica evolutiva dos vegetais. Bora lá? O surgimento das gimnospermas foi muito importante. E com a chegada deste grupo vegetal, as angiospermas estavam apenas a 2 passos de terem sua gênese. E quais passos eram esses? O surgimento do fruto e da flor. E aí o que acontece? Uma vez que o fruto e as flores surgiram, as flores enquanto estruturas reprodutivas que se baseiam muitas vezes na polinização. Tá? Lembre-se disso porque mais para frente vai ser muito importante.
principalmente para diferenciar de cone. Lembre disso. Essas frutas e essas flores permitiram que, além da semente, o embrião tivesse mais um revestimento, que é o próprio fruto, e também tivesse o vegetal uma estrutura reprodutiva, a flor, que fizesse um esforcinho ali para aparecer em épocas específicas, para ter sua reprodução mais assegurada, mas que principalmente primava pela variabilidade genética. E isso fez com que múltiplas espécies de angiospermas dominassem a Terra, dominassem o meio terrestre. Então foi a partir da flor que a variabilidade genética dos vegetais passou a ser uma realidade muito intensa e essencial para que, de fato, esses vegetais pudessem evoluir no meio terrestre. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido também cada característica dessa. Mais para frente nós vamos começar a analisar grupo a grupo neste nosso novo módulo de botânica, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande cheiro, um grande abraço e até mais.